E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Robson, estou de volta. Andei um pouco doente na semana passada, então não consegui cumprir com os prazos que eu tinha acordado aqui. Mas hoje estou de volta para dar um resumo do que eu consegui fazer durante essa última semana. Então, a gente aqui nessa primeira tarefa, eu vou passar um resumo do que a gente pretende fazer, para ficar mais claro. É um resumo para quem está chegando agora, é um diagrama um pouco mais explicativo. A gente aqui chamou de front-end, mas poderia ser qualquer outra aplicação, né, chamando esse serviço aqui. Então, a gente aqui é no fluxo de criar usuário que a gente está focando nesse momento. Então, o fluxo de criar usuário, a gente precisa passar as informações que o sistema pede de usuário. E aqui eu só coloquei name, password e e-mail. A gente tem alguns outros atributos que está descrito na tarefa. E aí, dentro desse primeiro fluxo, a gente recebe essas informações no Access Manager. A gente faz algumas validações aqui, né? Verifica se o usuário é válido, ou seja, se nenhum dos atributos que a gente passou está inválido. Depois a gente faz uma verificação se esse e-mail já existe no nosso banco de dados. Se não, a gente vai lá e salva no banco. Bom, então depois de fazer as validações, salvar no banco, a gente vai armazenar uma mensagem na fila. Essa mensagem na fila contém informações para ativar esse usuário, porque ao cadastrar ele não vem ativo. E aí a gente armazena essa mensagem na fila. Posteriormente a gente vai ter uma outra aplicação que vai até essa fila, recupera essa mensagem, volta e aqui mesmo ele vai disparar essa mensagem que ele recuperou e fazer o envio para o e-mail. Após ele ter feito o disparo da mensagem para o e-mail do usuário cadastrado, a gente vai, dentro dessa mensagem, conter um link onde o usuário vai clicar, vai direcionar para a nossa aplicação e a gente vai ativar esse usuário. Essa é uma outra parte, ainda não é a parte que a gente vai realmente focar. Nesse momento a gente está fazendo essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, e finalizando ela. Foi o que eu fiz até agora e a gente vai ver já já. Bom, eu vou dar uma pincelada aqui no código. A ideia aqui é trazer um resumão, né, e não explicar detalhe por detalhe. Aqui eu criei o controlador, né, um create user, e aí eu criei um DTO para a gente receber as nossas informações. Eu valido esse DTO, né, e caso ele não seja válido, nós vamos devolver a mensagem falando o que não está válido. Utilizamos o padrão model state e eu deixei na tarefa da onde eu puxei essa informação com um artigo explicando como funciona o model state. Basicamente, a gente tem umas anotações nas propriedades e essas anotações definem as validações. Nesse caso eu coloquei como required o nome, coloquei que o máximo é 100 caracteres para esse nome e outras validações. E aí, posteriormente, eu criei também um serviço e esse serviço é responsável por salvar esse usuário. E aqui a gente já começa a ter uma separação de responsabilidade. Vocês podem ver aqui que eu também utilizei um padrão chamado padrão result patterns. Eu também deixei um artigo explicando esse padrão. Eu já vinha namorando esse padrão durante um tempo. Eu, em outras aplicações, percebia certas dificuldades de devolver as respostas do serviço, e aí eu conversei com um amigo, ele foi me mandando algumas informações, alguns artigos, e aí eu cheguei nesse cara aqui. Então, basicamente, a gente aqui tem uma mensagem de
sucesso, os dados que a gente quer devolver, uma mensagem de erro, né? E o código de erro. E aí esse código de erro aqui é um código interno, e lá no controlador a gente pode alimentar aqui, a gente tem um enumerador aqui. Para cada enumerador que a gente coloca lá, a gente vai definir um status code, né? Então é um padrão bem tranquilo de se aplicar, ele deixa o código bem mais organizado. Então o artigo está na descrição da tarefa, se vocês se interessarem. É um artigo do grande Makorati. Então, basicamente, a gente tem uma classe genérica para retornar as informações para o front-end ou para onde for necessário. Então, seguindo separações de responsabilidades, vocês podem ver que eu também criei o padrão repositório, né? E esse padrão, ele realmente só é responsável pelo fluxo de comunicação com o banco de dados. Ele não tem lógica por trás dele, porque é assim que eu aprendi que esse padrão deve seguir. O repositório ele deve ser responsável apenas pela comunicação, e a lógica deve estar nas camadas acima, por exemplo, a camada de serviço, que é a responsável por fazer a lógica do nosso negócio. E aqui a lógica é bem simples. Eu valido, como a gente viu lá no diagrama, eu valido se esse e-mail já existe. Se ele existir, a gente vai retornar um erro. Se não, a gente vai seguir com o fluxo. Criar os nossos modelos de domínio, que é o company e o usuário, nesse momento. Aqui a gente faz a ligação dos dois, chama um repository. Caso ele tenha sucesso, ele vai seguir o fluxo normal e retornar aqui. Caso tenha algum insucesso, ele vai cair no catch. Agora a gente pode falar um pouquinho dos testes unitários. Eu criei aqui alguns testes para validar os comportamentos que foram feitos, tanto para o user service quanto para a classe de password encrypt. Mas password encrypt a gente já encerrou no último vídeo, então eu vou seguir agora para o user service test. E basicamente a gente aqui faz a montagem seguindo o padrão AAA, que é o Arrange, Act e Assert, onde a gente cria o que a gente vai precisar, monta, né, arranja. Depois a gente define a ação que a gente quer testar. Nesse caso eu vou testar o método de create user. Então o método de create precisa de um user DTO, a gente passa para ele. Basicamente a gente recebe o resultado e faz testes em cima desse resultado. Então, basicamente nesse teste eu vou fazer a validação do comportamento de quando a gente tenta criar um usuário que já existe. Então, inicialmente eu começo a configurar o meu arrange, né? Então eu vou criar um usuário que vai tentar ser armazenado no banco, né? Ou seja, tentar utilizar o método create do nosso serviço de usuário. Também crio o usuário que a gente vai consultar se existe no banco, e realmente vai existir. Pode perceber que o e-mail é o mesmo. E esse aqui é uma variável que a gente cria para simular o comportamento da nossa validação. Aqui a gente define que ao utilizar o método getByEmail, passando o e-mail, nós teremos o comportamento de retornar o e-mail existente, no caso o usuário existente com o mesmo e-mail. E aí a gente consegue verificar que a partir desse comportamento a gente vai retornar o erro. E é esse fluxo que a gente está testando nesse método. Nós vamos chegar no método create passando o user DTO. A gente verifica se o e-mail existe. Ele não sendo nulo,
ele cai nessa validação e retorna a falha. Então, nesse método de teste, após configurar que ele vai sim retornar algo ao chamar getBemail, a gente configurou aqui. Logo em seguida, a gente vai chamar o método que a gente está testando, que é o create. Temos o resultado dele. E aqui a gente faz os acertos, né? A gente faz as validações. E nessas validações, eu defino que nunca eu vou passar pelo método do repositório que cria um usuário. Ou seja, eu nunca vou passar daqui, ó, porque se eu passar daqui, eu não caio nessa validação. E o método de criar usuário do repositório está aqui, né? É como se fosse o sucesso, né? No fluxo de sucesso a gente bate aqui. Nesse fluxo a gente não vai bater aqui. Então, nunca chegaremos até o create do repositório. O result e success, propriedade, tem que ser false. O error message tem que ser esse erro aqui, que a gente já definiu lá. E o error code tem que ser esse aqui. E aqui a gente tem outros comportamentos. O que a gente ganha com o teste? A gente ganha em documentação. Os testes podem e devem servir como documentação de como a aplicação deve funcionar. Por exemplo, eu vou modificar alguma coisa aqui. Por exemplo, coloquei aqui uma interrogação. Coloquei aqui uma exclamação e vou rodar os testes de novo. Ele tem que quebrar, ou seja, ele quebrou e quebrou esse teste aqui, porque a mensagem mudou, ou seja, o comportamento mudou. Então, com os testes a gente definiu o comportamento que o nosso código deve ter, e com isso a gente garante que as mudanças sejam seguras, e a gente tem segurança para implementar novas funções, e sabendo que o nosso código tem uma base de testes forte para evitar da gente modificar comportamentos que não deveriam ser modificados. Agora vamos verificar o fluxo funcionando, e aí para isso eu tenho que estar aqui com o meu servidor do MySQL rodando, que é o banco de dados que eu estou utilizando. Ele já está rodando, a gente roda a aplicação abriu, a gente tem o Swagger aqui, mas eu vou utilizar o Postman, e a gente pode fazer uma validação antes para verificar se esse cara já existe. Eu já sei que não existe, mas vamos lá, só para testar. Olha, não existe esse e-mail no banco, então a gente não vai ter problema. Então eu vou fazer o envio. Eu tenho um breakpoint aqui, mas eu não vou passar passo a passo. A gente já deu uma olhada como está funcionando o código. Só vou continuar. E aqui a gente tem a resposta 201 created. E aqui a gente tem a mensagem. A gente tem o success, o status e o dado que a gente devolveu para o request, né? Para quem fez o request. E aí vocês podem ver aqui que usar o padrão DTO de resposta, né? Me permitiu não expor a senha, mesmo que ela esteja criptografada, que a gente vai ver já já. É importante não expor a senha. Então a gente tem aqui informações que a gente pode devolver e dizendo que o usuário foi criado com sucesso. Agora a gente pode fazer mais um teste e tentar enviar o mesmo usuário. E vou dar um continuar. E a gente tem aqui um conflict. A gente pode verificar aqui, ó, que o status HTTP 409 ele é ideal para essa situação. Ó, o status de resposta 409 conflict indica que a solicitação atual conflitou com o recurso que está no servidor. Agora vamos verificar se o usuário no banco. Olha aqui, a gente tem Robson, e-mail, olha a senha criptografada, nossa criptografia funcionando. Enfim, temos o sucesso da tarefa que planejamos para essa primeira sprint. Então, quais serão os próximos passos? Como eu falei, né? A gente fez essa parte aqui, ó, e agora a gente vai para essa parte aqui, ó, armazenar as mensagens na fila.
para posteriormente a gente conseguir enviar por e-mail. Posteriormente a gente vai pegar essa mensagem de forma assíncrona, né? Pegou, vai devolver para o Work Service, ele vai lidar com o disparo dessa mensagem por e-mail do usuário cadastrado, mas isso é um papo para outra hora. Então fica combinado aqui que o próximo passo é levantar o servidor do RabbitMQ, criar uma fila e popular essa fila. Bom, com isso eu já arrastei a tarefa que estava em progresso para review. Eu já fiz os reviews da nossa tarefa e a gente pode ver aqui. Eu tentei lidar com review da forma como eu lidaria dentro de uma empresa. Eu fiz um comentário e posteriormente refiz o que eu vi que precisava ser refeito. Então a gente agora consegue arrastar essa tarefa de in progress para Done, visto que ela já está funcionando. Então, além disso, eu também consigo marcar para review, que já era para ter marcado, e mergear essa tarefa na main. Então, é isso. E se você chegou até aqui, eu peço que você deixe o like, comente e, se possível, compartilhe, para que eu possa alcançar mais pessoas e que eu possa voltar para o mercado de trabalho o mais rápido possível. Obrigado!